Olá, tudo bem? Como eu havia falado, vou trazer algumas entrevistas para nos ajudar a superar este tempo difícil de coronavírus. E há um tema que muita gente tem me perguntado sobre os efeitos da doença e as ações para combatê-la na nossa rotina. Em que medida nossos direitos e obrigações são atingidos por conta desse vírus? Por exemplo, obrigações trabalhistas, fiscais, direito de ir e vir, entre outros. Para falar sobre isso, procurei um grande especialista da área jurídica, que é o advogado e ex-presidente da OAB de São Paulo, Marcos da Costa, que também está muito preocupado com essas e outras questões e quer dar a sua contribuição para que as pessoas estejam mais bem informadas e saibam dos seus direitos e deveres neste momento de crise. Vamos então à entrevista. Marcos, todas as pessoas têm direito ao teste? William, obrigado pelo convite. No Brasil, a saúde é universalizada, ou seja, todos têm direito à saúde por parte do próprio Estado. Agora, o teste precisa de uma análise médica. O médico que, avaliando o paciente, vai dizer se é ou não necessário o teste. Se indicar que o teste é necessário, aí sim o Estado é obrigado a fazê-lo. Que tipo de obrigações as empresas têm com seus funcionários? William, a empresa tem as obrigações normais dela, que não se alteram, por exemplo, pagamento de salários. Não há uma legislação específica para o caso de epidemias, mas há a obrigação da empresa em manter um ambiente de trabalho saudável, higiênico e fornecer os equipamentos para que os funcionários não sejam colocados em risco. Nesse caso, há um local para lavar as mãos constantemente, com sabão, o álcool gel, luvas, também, dependendo da atividade, vão ser necessárias, enfim, equipamentos para evitar o contágio. E seguir sempre as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Quais medidas a empresa pode tomar em relação ao coronavírus? A empresa pode, por exemplo, estimular o teletrabalho, o home office, pode antecipar férias individuais, férias coletivas, pode implementar ou ampliar o banco de horas e pode até mesmo, negociando com o sindicato, promovendo um acordo coletivo, reduzir a carga horária e proporcionalmente também o salário. São opções que a empresa tem do ponto de vista legal para estar enfrentando esse momento. Ao lado disso, evidentemente, sempre há a questão da responsabilidade social que a empresa pode e deve sempre ter, preocupado com a saúde dos seus funcionários e muitas vezes com aqueles que os funcionários convivem. Alguém que tenha estado, um pai, por exemplo, uma mãe com uma idade mais avançada e o funcionário precisa estar mais próximo dele e mesmo não ter o risco de levar vírus da rua, do local do trabalho, para o ambiente familiar. A empresa, com responsabilidade social, e muitos têm feito isso, pode dispensar do trabalho o funcionário. Marcos, como é que as empresas vão cumprir as obrigações financeiras se não tem receita? William, a pergunta é importantíssima. Tem muita gente sem conseguir dormir, não apenas por conta do vírus, mas também preocupado com como vai arrumar dinheiro para pagar suas contas, né? Trabalhadores e empresários também. Veja, o direito tem instrumentos de proteção para situações como essa, que chamamos de força maior. Isso no mundo inteiro e também no Brasil. O Código Civil nosso, por exemplo, diz no artigo 317 que se por motivos imprevisíveis aquela obrigação que eu assumi num determinado momento se tornar extremamente excessiva, eu posso me socorrer do arbitramento judicial. O devedor também, em casos como esse, força maior, caso fortuito, também é dispensado pelo Código Civil do pagamento dos danos que ele puder causar em face da sua mora. E há também a possibilidade de revisão judicial da obrigação, do contrato, em caso excepcional e de forma limitada. E nós estamos vivendo uma situação absolutamente excepcional, acho que não há ninguém que possa contestar isso. Agora veja, não há uma regra geral. Tudo isso vai depender de uma análise, caso a caso, feita pelo Poder Judiciário. A empresa, Marcos da Costa, pode exigir a presença dos empregados no local de trabalho e se for determinado o fechamento da empresa? Veja, William, em que pese as orientações, inclusive do Ministério da Saúde, no sentido de que as pessoas devam permanecer nas suas casas, não há nenhuma norma federal
que desobrigue o comparecimento presencial no local de trabalho. Da mesma forma, embora alguns municípios e alguns estados tenham determinado fechamento de fábricas e de estabelecimentos comerciais, não há previsão de dispensa dos funcionários na ida a esses locais. É questão de bom senso haver despesa por parte dos empregadores. Na verdade, por enquanto, o que nós temos só a ausência justificada no caso de isolamento ou quarentena compulsórios. No mais, o funcionário deve comparecer sob pena, infelizmente, de ter prejuízo, até mesmo desconto do salário naquele dia. Agora, sempre lembrando a necessidade de bom senso de todos, em especial dos nossos empresários, sendo solidários nesse momento e, dentro do possível, dispensando os funcionários de comparecer presencialmente no local de trabalho. E a justiça brasileira, Marcos, está fechada? E como fica o cidadão que precisa dela? William, por prudência, o Poder Judiciário determinou o fechamento dos fóruns, evitando o fluxo de pessoas, advogados, juízes, promotores, servidores, a população em geral que comparece aos fóruns para audiências. Isso não significa que o Poder Judiciário esteja fechado no Brasil. O Judiciário continua funcionando por meio eletrônico. É possível apresentar petições, medidas urgentes, por exemplo, uma senhora que esteja sofrendo violência em casa e precisa separar, chamada de separação de corpos, do marido, uma criança que precisa de fixação de alimentos e não pode, evidentemente, esperar até a reabertura de volta à normalidade dos trabalhos dos fóruns. Isso pode ser pleiteado por meio eletrônico, através do advogado, e o juiz certamente apreciará essas medidas mais urgentes. Precisa tomar cuidado só com direitos que prescreve ou são objeto de decadência, porque todo direito tem um prazo para ser reclamado na justiça. Alguns prazos maiores, outros prazos menores, mas ultrapassados esses prazos, ocorre aquilo que nós popularmente falamos de caducou o direito. Então, se alguém tiver um direito para reclamar na justiça, é bom conversar com o advogado e verificar qual é o prazo de decadência desse direito, para que ele não caduque. E aí, o advogado poderá propor a ação por meio eletrônico para evitar exatamente o perecimento desse direito. Quais medidas foram tomadas pelo governo federal para minimizar danos do coronavírus no mercado de trabalho? O governo anunciou que vai pagar uma parcela do seguro-desemprego para aqueles empregados que tiverem a sua jornada de trabalho reduzida com redução de salários. Anunciou também que estará autorizando as empresas a reduzir a jornada de trabalho e o salário dos empregados. E também houve o anúncio de que estará liberando uma parcela do fundo de garantia e também um auxílio de algo em torno de R$200 para trabalhadores da informalidade, ou seja, aqueles que não têm carteira de trabalho assinada. Bom, se você teve a sua pergunta ou sua dúvida respondida, muito bem. Mas se não teve, pode mandar perguntas para a gente aqui nesse canal, que em breve teremos mais questões respondidas pelo ex-presidente da OAB e advogado Marcos da Costa. Até o próximo vídeo.